vamos então já à análise do primeiro assunto, que tem a ver então com o encerramento de uma fábrica, se assim a podemos chamar, não? Um estabelecimento de engarrafamento de vinho, que foi encerrado esta semana pela ANESA por, enfim, falta de condições, entre elas falta de documentação, ou seja, falta de legalização. Conceição, comece por si, há informações de que esta fábrica existirá para aí há 10 anos. Como é que é possível um estabelecimento comercial existir há 10 anos sem que, enfim, ninguém saiba, digamos assim, se é que ninguém sabia, claro. Bem, eu não vi, pelas imagens que vocês, televisão, nos fizeram obter, qualquer mecanismo fabril. Isso não, convencional, não vi. Portanto, é uma situação bastante arcaica, bastante arrojada e, sobretudo, caótica, enfim, degradante do fabrico de bebida, de produtos, portanto, alimentares. Ora, por que existe há 10 anos e ninguém se pronunciou? Ora, eu penso que isso pode ser refletido no âmbito de uma questão que eu costumo sempre aqui levantar, Claudete. A reflexão em torno da organização do Estado. A forma como o poder incide sobre o território, não é? A autoridade como se faz presente no território. Eu penso que não se pode ignorar essa dimensão. Não pela existência de uma situação irregular, mas pela frequência que imaginamos que haja. Os casos relatados são uma vez ou outra, mas de grande intensidade, como é o deste, no caso de bebidas alcoólicas, o vinho, muito consumido entre nós. Parece-me ser o rótulo, me pareceu conhecido, de ter já visto em prateleiras, enfim. Com certeza, muitas vezes não é me pareceu nada assim desconhecido. Portanto, a frequência a frequência que pode, o caos que poderá haver em relação a isso é que é muito, portanto, significativo, ou que pesa. Penso que se o cidadão, ou seja, os diferentes stakeholders de uma sociedade que compõem a cadeia, digamos assim, de uma sociedade, se todos se revirem num programa de nação, de organização de Estado, estou a falar da Comissão dos Moradores, por exemplo, porque é que os moradores vizinhos nunca, ao observarem, não reagem? E se reagiram, porque é que não há uma prossecução da reação obtida? Portanto, depois os funcionários, não é normal que tenhamos, numa organização com aquele nível de degradação, funcionários angolanos, que também estão de forma irregular, que não tenham sido um mecanismo de alerta. Significa que está a falhar alguma coisa na estrutura de base. A normalização do que é grave, do que é caótico, é um aviso, é um alerta e é uma reação. Na verdade, quando vemos situações como esta, não é o problema em si, são reações, são consequências de um problema de base. Então aqui eu penso que a situação que tem a ver com a organização do Estado, a forma como interagem a base para o topo e não o topo para a base, Comissão de Moradores, a nível da municipalidade, toda uma estrutura acima deve funcionar para que os alertas, os stakeholders todos possam servir de elementos de alerta. Dentro dos stakeholders, como disse a Conceição, muito se falou, porque às vezes, às tantas, há situações em que nós tiramos a responsabilidade ao cidadão, mas se calhar até tem alguma, não é? Nesse caso de denúncia, como dizia a Conceição, o cidadão, os trabalhadores estavam lá e toda a gente sabia da situação, não é? Havia uma situação também muito difícil no país que alterou em 2020, o ano passado, 2020, que portanto, a questão da inspeção do Estado era diversificada. Estava em todos os departamentos do Estado, em vários departamentos ministeriais. Com a ANESA, que foi aprovado o Estatuto Orgânico o ano passado, concentrou-se a atividade inspectiva num só elemento. Sob o ponto de vista do impacto naquilo que é a simplificação, para usarmos um termo que está na moda, num ambiente de negócio é muito positivo, porque assim não há, como diria, aquele terrorismo de uma única instituição receber 50 fiscais, por exemplo. Agora há um fiscal. E como é que funciona a ANESA? Grandes empresas, elas reportam diretamente ao organismo central. Pequenas e médias, à municipalidade. Mas ela tem que... Só a ANESA não pode ser o único elemento que funciona neste âmbito. Todos os outros, como eu disse, o próprio cidadão deve perceber que não é normal e sentir o estímulo de comunicar. E sabe que é o consumidor final. Agora, há uma situação que a fraude alimentar é uma situação geral, é um problema geral, global, é um desafio global. Países com um bom sistema de alerta, como os países mais industrializados do primeiro mundo,
eles ainda têm cerca de 10% dos produtos alimentares, portanto, no âmbito da fraude alimentar. 10%. Agora, economias como as nossas, em desenvolvimento, primeiro, onde há déficit de controle do Estado, da incidência da presença do Estado no território, mas também a dimensão da informalidade é uma dimensão que não propicia... Facilita esse tipo de práticas. Como é evidente, Angola, e estive a ler ontem, por casualidade, Angola e a Guiné-Bissau são as duas economias mais informais da CPLP. Isso significa imensa coisa, não é verdade? Significa que nós temos que fazer realmente aqui temos que desencadear aqui vários aspectos. A ANIES está a fazer um papel, mas também tem os seus déficits. Déficits em termos de recursos humanos, mas também esses recursos humanos não ganham um bom salário e são digamos assim, facilmente corrompidos, se quisermos. É muito fácil um cidadão ir interpelar uma empresa que não esteja em condições de ele receber um benefício. Acontece com muita frequência nesse aspecto aqui. Mas também ver como funciona, portanto, a questão do salário. O inspetor está cada vez mais preparado, mas as outras cadeias, como eu disse, a questão de uma elaboração também de estudos. Porque é que há tanta vulnerabilidade ao nível do Ministério do Comércio, por exemplo, e com base no estudo ir reduzindo os elementos da vulnerabilidade, mas atuando, sobretudo, na redução do mercado informal para que possamos acionar os mecanismos de alerta.